Dando sequência à apresentação, convidar a doutora Raíssa para comparecer à mesa para o debate dessa sessão, doutora Camila Antunes, daqui da Regional do Rio Grande do Norte, para debater conosco as apresentações seguintes. E, de antemão, já convido o doutor Benhur Parente, colega de São Paulo, para compartilhar conosco aqui a sua experiência com laser transdérmico, até onde seguir com essa técnica. Fique à vontade, 10 minutos, doutor Benhur. Agora ainda, boa tarde a todos. Agradeço o convite do meu amigo Gutenberg. Eu vou passar para vocês alguma coisa que eu tenho em termos de experiência com laser transdérmico. Eu comecei alguns anos atrás, inicialmente com a desgraça do fotoderme, que vocês conheciam, que na verdade era um laser, foi vendido como laser, mas era uma luz pulsada. Era uma luz pulsada e todos nós não tínhamos nem noção do que se tratava. Teve o estrago inicial com queimaduras, tudo isso que felizmente passou. E a partir da entrada do Neodymium YAG Laser em 1998, 99 foram os primeiros trabalhos, a gente começou realmente a ter um tratamento mais assertivo e poupando a pele e tratando o vaso, que é realmente a nossa intenção. Gutenberg, obrigado pelo convite, obrigado a todos aqui. Está uma delícia. Então, vamos lá. Em relação até onde eu utilizo, seria a pergunta. Então, tentando responder essa pergunta, não querendo avançar na palestra do meu amigo Charles, eu trato veias da face, eu trato veias do tronco, veias de membros inferiores, névoa-rubi, cicatrizes e malformações venosas. Ou seja, esquece por só no módulo só pernas. É impressionante hoje em dia, se eu fizer um levantamento, eu não tenho os dados concretos, mas observacionais, pelo menos 50% dos meus pacientes fazem um novo procedimento fora membros inferiores. Eu não sei como é aqui na plateia para quem utiliza laser transdérmico, mas é importante isso notar. Então é fundamental a gama de procedimentos que você tinha. Era muito frustrante, meu paciente passava comigo, uma vez eu tratava a perna, daí o meu amigo, meu sócio de consultório há 20 anos, dermatologista, ele fazia 7, 8 procedimentos com o meu colega. Então agora não é que você vai empurrar um procedimento, mas cabe também te ocupar esse espaço e não passar para o dermatologista. Não tem porque a gente não tratava uma veia da face, seria descabido. E se vacilar, eu tive resistência do dermatologista, meu sócio de consultório, de utilizar o meu laser no meu consultório que estava dividindo. Pô, que espaço que você está avançando aí? Ou seja, uma veia reticular. Então, eles são extremamente corporativistas, eles são agressivos, e a gente precisa ocupar o nosso espaço. A gente não vai fazer peeling, a gente não vai fazer tratamento, preenchimento. Eu até discuto isso. Mas por que não tratar as veias da face? Névoa-rubi já foi uma conquista. Como é que você vai tratar o névoa-rubi? Então, quer dizer que é muito importante isso. Outro dia tinha um lado venoso que não veio. Por que você vai tratar isso? Está dentro da face. Então, eles realmente querem tratar tudo. Estão fazendo blefaroplastia. Na cirurgia dermatológica, hoje em dia, tem o curso de blefaroplastia, tem o curso de flebectomia na cirurgia dermatológica. Tem esse curso. Isso que é bom saber, nosso presidente aí tem um curso de flebectomia, um expanso da cirurgia dermatológica. Então, eles vão ocupar todos os espaços possíveis. Por enquanto, eles estão deixando a neurocirurgia e o transplante cardíaco. Vamos lá, então. Em termos de bibliografia, tem essa meta-análise do Nakano, que é muito interessante, que não chegou muito à conclusão de nada realmente que é melhor, mas realmente não tem um tratamento realmente melhor. O Nakano foi uma meta-análise, foi muito bem feita por Nakano da Escola Paulista, e recentemente também, agora fazendo, apesar de não ter conflito de interesse comercial só intelectual, de propriedade intelectual, nós publicamos agora um capítulo de um livro, agora recente, no Kikuchi, que ele pediu realmente para a gente pôr a técnica de aplicação do laser transdérmico. Ou seja, eu fiz em parceria com o Marco Antônio Munir e com a Lidiane Rocha, nós colocamos novos parâmetros. A Lidiane me empurrou alguns parâmetros novos agora, que eu não acreditava até então. Então é importante você desengessar em termos de conhecimento. Eu tinha feito acho que uns 8, 9 capítulos de laser transdérmico, até então eu repetia quase sempre os parâmetros. E eu mudei todos esses parâmetros. Então isso realmente melhorou o meu resultado. Então é importante a gente não ficar, sentado em cima do seu conhecimento. Então, sempre se questionar se aquilo que a gente está fazendo é melhor, e sem causar lesão do paciente. É lógico, eu trabalho que nem o Ayrton Senna. Você tem que andar andando em Mônaco, andando derrapando na chuva ainda por cima. Precisa tomar cuidado para você não bater o carro no guarda-reio e perder, como ele fez uma vez, logo antes, sozinho, depois de estar andando 20 km na frente. Em termos de meus resultados, essa aqui foi me cedido pela Lidiane Rocha, ela utiliza Otéria. Eu utilizo, ela não tem conflito de interesse, nem eu tenho conflito de interesse, eu posso falar, eu utilizo a plataforma Cutera. Os dois são Neodymium YAG lasers, ela usa uma ponteira de 5 a 6 milímetros, no caso, eu utilizaria aqui no caso uma ponteira de 5.
Então, uma fluência em torno de 70, 80 joules, você tem muito cromófilo, você tem uma veia calibrosa, resfriando bem, e um tempo de relaxamento, um tempo de exposição. Outra coisa, aquilo que foi falado ontem, eu vi TRT, todo mundo não sabia o que era. O pessoal TRT, eu vi que tinha as pessoas que não são familiarizadas, é o tempo de relaxamento térmico. Então, é o tempo que você dispara o laser dentro do vaso, entre aspas, e ele voltar ao estado dele normal. Ele aquece o interior, ele é absorvido, o cromóforo que tem dentro, absorve todo aquele laser, aquece o interior, que a gente quer ter esse processo inflamatório, depois ele volta, lógico, modificado, mas a temperatura ao seu estado inicial. A gente chama de tempo de relaxamento térmico. E foi tanto falado ontem que eu vi que tinha pessoas olhando assim, que era o famoso TRT. Então, essa sessão aqui, se não me engano, foram quantas sessões que foram feitas aqui? 3 sessões, segundo ela foi 3 sessões, eu acho que foi mais, mas vamos lá. Aqui é muito interessante, essa paciente, podem ver, ela teve uma cicatriz, agora está tendo o efeito do morfo desaparecendo. Então, ela teve uma cicatriz que fez aqueles microvasos. Eu utilizei não só NDA, eu usei um módulo que a gente chama Gênesis. O Gênesis, o que ele faz? Ele faz vários disparos. E hertz, quando a gente fala hertz, 7 hertz, são 7 disparos por segundo. E um tempo de exposição muito curto, em torno de 0,3 milissegundos. Eu trabalho em torno de 15, 20 milissegundos para telangiectasia. Aí eu estou trabalhando com 0,3. E uma fluência, no caso, não é uma potência, uma fluência que te mede em joules, muito baixa, em torno de 16 joules. Então é interessante isso. Então você faz um mix. Eu faço o NDH, a ponteira, 3 milímetros, ponteira de 5, bato tudo e você tem esse resultado. A paciente é uma paciente jovem que ela foi atropelada, teve uma fratura de fêmur, então em termos estéticos melhorou muito. Ainda tem essa, agora você pode notar que ficou só uma hipercromia agora, não só o componente vascular. Daí sim a gente caminha para o dermatologista. Em alguns casos o pessoal está usando a croma, ainda dá para ir tratando isso também. Vamos lá. Em termos, essa veia normalmente para mim seria um tratamento que seria uma flebectomia. Só que tem paciente que chega no seu consultório, não vou operar. Não vou operar. É uma paciente que eu tinha uma relação muito boa com ela, doutor, faça o que for possível. Então você fica confortável. Minha indicação ideal seria a flebectomia. Só que a fossa poplítea, ela responde de uma maneira muito peculiar. Você pode realmente ir um pouco mais longe. A fossa poplítea responde muito bem. Nesse caso, foram feitas 5 sessões. Eu associei a escleroterapia, isso que é importante. No primeiro tempo eu faço laser, ponto. Laser, aqui eu usaria uma ponteira de 7 milímetros, uma fluência, isso é o Cutera, uma fluência em torno de 80 joules, 90 joules, um tempo de exposição maior, em torno de 40 milissegundos. Bateu, faço repasse, sem medo de fazer repasse. Eu faço 2 resfriamentos. Resfriamento através do jato de ar, Fredo da vida, Siberium, e faço o resfriamento também mecânico, através do rolinho. Eu sou canhoto, eu trabalho com a ponteira aqui disparando, a secretária na frente resfriando, ligada comigo, e eu passando em cima. É importante você fazer 2 resfriamentos associados. Às vezes a gente tem preguiça, está apressado. Eu tenho cerca de 7, 8 rolinhos numa geladeira dentro do meu consultório. Isso muda a qualidade do laser. A gente, quando a gente faz lá no Rio de Janeiro, para a gente estar tratando, às vezes a gente não tem esse acesso, o nível de dor já aumenta, principalmente nessa região. Isso muda completamente. Logo que você faz o disparo, você já comprime com o rolinho. Isso dá um alívio muito grande. Já fiz em mim, eu sei como é a diferença disso. Então teve um resultado ótimo, vou mostrar ótimos resultados para vocês, né? Então teve um resultado muito bom aqui na fossa poplítea, mas era uma opção inicial minha, realmente seria uma flebectomia. Então a gente já começa a ficar um pouco mais assanhado e fazendo esses casos. Aqui no caso uma pele negra também que eu não ia fazer, um Fitzpatrick 5, e se vê esse resultado. Um fio chegou assim de cara, infelizmente eu não peguei os tempos. No meio foram feitas 4 sessões, foi feito, teve uma trombose intravasal, eu drenei, você drena precocemente, eu dreno pelo menos com uma semana, tem que fazer, não deixa muito tempo. E os retornos que eu faço normalmente, eu faço com retorno de uma semana, que é importante como você vai conduzir esse caso também. Eu acho que tudo bem, o laser pode falar que vai demorar 2, 3 semanas, até 4 semanas para ter um efeito, mas é importante você ver, até alguns casos até mais rápido, com proximidade. E sempre, após a primeira consulta, ter o feedback do paciente. Eu, voluntariamente, tenho uma secretária, ou eu mesmo ligo para a paciente a primeira vez, tudo isso, como é que você está, como é que foi a dor, tudinho, mando no WhatsApp, elas se sentem extremamente bem assistidas. E todas minhas pacientes e pacientes têm o meu celular. Eu tenho um volume razoável de atendimento com todos vocês aqui, com a prática clínica, e é raro, as pessoas realmente procuram a gente quando realmente precisam. Hoje está disponível, se precisar não me custa nada, são questões de minutos, mas muda completamente, no caso,
a relação com o paciente. Então, essas coisas de me colocar lá, eu via isso, eu sou médico em Portugal, então eu tenho aquela ordem dos médicos, lá tem um professor doutor, eles têm medo até de perguntar para o médico o que acontece, isso está realmente cada dia mais acabando. Então é importante, se o paciente se sentir confortável em poder, ele não procura, só de saber que ele tem a disponibilidade do médico, ele acaba não te procurando, só se realmente precisa. Em termos de tornozelo, eu acho que é a grande área para o laser. Então aqui você viu, aqui foram feitas 6 sessões, um pouco maior, então um resultado bem interessante. Então eu faço sempre associado com glicose hipertônica. Eu fazia pura, agora estou dando uma batizadinha com polidocanal, dou uma batizada com polidocanal, então vai fazendo. A espuma, por enquanto, ainda estou delegando o cardiologista que está fazendo, eu não quero passar pela curva de aprendizado, então é importante a gente ter todas as opções de tratamento, mas eu acho que realmente pode ser uma associação eventual. Mas não é só um método só, é importante você ter todo o arsenal terapêutico ao nível de consultório hoje para você atender o seu paciente. Não é só uma parnafernália para você apresentar para o paciente, fazer, vem vir, ficar mostrando, ele cansa, depende do público, ele acha grosseiro. Lógico, você mostra, faz isso, mas não enfatiza tanto no procedimento, porque eu tenho isso, me faz, complica muito. O paciente é extremamente sensível hoje em dia. Então mostra, fala, tem isso aqui que é interessante para isso, eu tenho a opção de tratamento para você, disso, porque assim a gente consegue abordar a doença, particularizar a doença, isso que é importante. Fica cuidado, às vezes, com termos. Desculpa, é coisa que a gente passa pelo tempo, eu fiz muita coisa. A primeira coisa que eu fazia quando eu terminei meu doutorado, prazer, eu terminei o doutorado na Unicamp. Paciente, mas eu não sabia que o senhor já, pensei que o senhor já era médico. Então, realmente, uma vez, um paciente irônica me falou que era extremamente uma senhora de 50 anos, eu tinha uns 36 anos, falou assim, nossa, eu pensei que o senhor já era médico. Então, a ironia foi muito boa e foi um aprendizado duro. Então, vamos lá. Para concluir? Então, para concluir, vamos lá rapidinho. Meus resultados, então, o Nevo Ruby é uma aplicação bárbara, aí são 5 milímetros, você pode pôr em torno de 80 a 90 joules, você tem no máximo isso em 2 ou 3 passadas se resolve. E eu faço muito repasse. No mesmo vaso, naquela reticular, eu faço às vezes 2, 3 repasses durante a sessão. Resfria a pele, vai dar uma voltinha em outros territórios, e volta de novo, resfria de novo e refaz repasse sem medo, desde que a pele tenha resfriamento adequado. Resfriamento é a chave do sucesso. Em termos de face, isso é bárbaro também que acontece. Esse resultado, o que eu tenho aí? Uma lesão extremamente azulada, ou seja, ela tem o quê? Muita carboxihemoglobina, ela tem muito cromóforo. Cromóforo que é o alvo para o laser que vai atrair, que vai aquecer abruptamente. Segura a mão. Pô, uma lesão dessa, vou descer a mão. No começo a gente fritava tudo, não. Ao contrário, eu posso jogar até 70 joules, fraquinho, tranquilo, com tempo de exposição grande, resfria bem, eu resfrio com a ponteira e é suportável. Eventualmente você pode dar uma infiltrada nesse lábio, com delicadeza para dar um conforto para o paciente, por que não? Em termos de complicações, existem microtromboses, que pode ser... Eu tenho feito isso que a gente discutiu ontem na sessão que me deu sobre fazer a drenagem precoce, eventualmente uma adenose... Eu brinquei, é uma profilaxia da microtrombose, no caso. Você fazer em macrotelangiectasia, já sabendo que ela pode trombar, você já tentar drená-la depois que você faz o procedimento. As pigmentações, queimadura de laser, pode ser também queimadura por frio, por resfriamento. Eu já queimei pele... A minha secretária, no final do dia, cansada, olhando para minha cara, ficou ali meio cochilando e queimou a pele da paciente. E queimaduras por laser que eu já tive, e eventualmente, às vezes, a gente passa, a gente dá uma relaxada, está apressadinho, correndo, pode ocorrer. Então, fica atento que todo dia é um dia que você pode queimar a pele de um paciente. Em termos de considerações, então, finais, é importante você ter possibilidade de oferecer todos os tratamentos disponíveis para os pacientes. Você pode tratar uma área grande. No meu caso, o Cutera, diferentemente do Etéria. O Cutera não tem consumível. Pra você ter uma base, eu estou com o Cutera trabalhando desde 1997. E eu troquei, tinha outro laser que é o mesmo plataforma, ele só foi trocado o Renipício uma única vez. Teve um gasto na época de $10 mil. É dinheiro, mas foram 20 anos de tratamento. Então, realmente, consumível realmente não é significativo no Cutera. Você dá 15 milhões de disparos no Cutera. Então, eu acabo não contando na maneira de trabalhar, eu faço o que eu posso tratar em uma única sessão. Certo? Então, o que é importante também é que você pode tratar outras regiões da face, que muda o portfólio seu, de uma maneira ética, porque não tem tempo que você não tratar, e isso representa, se você ficar atento, pelo menos 50%. É isso que ocorre agora. Nos últimos 2 anos, acrescentou, não estou exagerando, 50% de valor agregado no meu consultório. De uma maneira ética, sem forçar a barra, pedindo permissão para a paciente se pode avaliar, se tem alguma lesão, e elas ficam contentes. E você dá a proposta, você não dá a imposição do tratamento. Dá uma proposta e pergunta para ela, ele conversa com ela. E, principalmente, reduz o número de sessões, realmente. Principalmente se você faz grandes pares em grandes áreas, você acaba reduzindo o número de sessões. Bom, obrigado pela atenção de vocês.
e até mais. Obrigado, doutor Benhur. Convidar a doutora Lívia Lira para a sua apresentação. Oi? Pode sentar. Ainda tem lugar aí. Para a sua apresentação, nos contando sobre vantagens e desvantagens da cirurgia ambulatorial. Bem, boa tarde a todos. Antes de começar, eu vou iniciar pelo final da minha última aula, em que a gente conversou um pouco no final sobre a questão do antes e depois. E eu acho que essa questão é algo que a gente precisa realmente conhecer, que não é bem assim o que as pessoas andam falando, e para a gente ter cuidado para não parecer em rede social com não médico e com pessoas não capacitadas. Por isso eu convido vocês a assistir nessa live com o advogado Pedro Fonseca, sensacional, está disponível no aplicativo do Fleb Academy, a Ana está distribuindo para vocês as instruções de como baixar e acessar. Então vamos lá. Vou responder aqui, falar para vocês sobre o procedimento cirúrgico ambulatorial estagiário. Então, tudo que a gente vai conversar aqui é sobre a possibilidade de tratar casos complexos fora do hospital, mas, obviamente, isso vai ter vantagens e desvantagens. E a gente sabe que existe uma demanda hoje no mercado de pacientes que desejam tratamentos rápidos, fora do hospital, e que não precise de repouso. E a gente cegar para isso vai acabar nos engolindo e deixando para trás do mercado. E a verdade é que o paciente, além de querer algo rápido e fora do hospital, ele deseja que seja feito com anestesia local, muitas vezes. O paciente ele deseja que o tratamento seja em uma única sessão, mas o que ele tem mais medo, isso dado de literatura, é a anestesia. Obviamente, nos cabe aí trazer para o paciente a segurança do ato anestésico. E é uma forma também da gente sair da engrenagem do convênio, que foi o que a gente conversou na nossa primeira aula, com uma possibilidade de usar a seguradora, inclusive, ao nosso favor, na questão do reembolso. E quando a gente fala de tratamento ambulatorial, de tratamento de eixo safênico com termoablação, a termoablação é o padrão ouro, e ele se torna realmente o padrão ouro quando a gente faz esse procedimento fora do hospital. Porque a gente muda o jogo do tratamento do eixo safênico quando a gente leva esse paciente, faz esse paciente sob anestesia local, fora do hospital. Só que não existe um consenso aí se a gente trataria esse eixo safênico em um momento único em relação às tributárias ou se trataria tudo junto. E o que a literatura nos recomenda é que a gente faça uma decisão individualizada, inclusive compartilhada com o paciente. Mas o estagiamento é sim uma ferramenta para a gente ampliar os tratamentos que a gente faz ambulatorial, especialmente em volume de tributárias e o tamanho do tratamento feito. Só que isso envolve uma logística tanto de processo quanto de estrutura, como de curva de aprendizado de realização da técnica, que a gente precisa estruturar. E existem algumas limitações e barreiras. O primeiro é o espaço físico liberado e apto para realizar procedimento ambulatorial. E isso vai ser uma treta com a vigilância sanitária de tamanho grande ou pequeno, a depender de onde você esteja. Isso tem que estar muito ciente. O tempo de procedimento, quanto maior, menor vai ser o conforto do paciente. Então, a gente tem que estar atento com isso também. O limite de anestésico, apesar de controvérsia na literatura, 7 miligramas por quilo é o que é usual da gente utilizar de lidocaína. E se você associa espuma ao procedimento ambulatorial, também você tem um limite de volume, que hoje está em 16 ml por sessão e não 10. E o estado geral clínico do paciente também. E aí, você consegue tratar casos pequenos. Os primeiros casos ambulatoriais que eu fiz foram de flebectomias pequenas. Mas aí, a possibilidade de fazer casos maiores vai ampliar ali o seu arsenal. E essas limitações e barreiras, elas vão ser maiores quando a gente pensa em volume de tributárias, muitas tributárias presentes, o calibre e o CEAP avançado. Mas a gente não pode trazer o hospital para dentro da clínica. A segurança do paciente tem que ser uma prioridade. Então, a gente achar que a gente pode fazer procedimentos muito grandes dentro da clínica, a gente vai estar expondo o paciente a um risco maior e nos expondo também. Então, é necessário a gente planejar em etapas, em algumas situações, caso a gente opte por fazer isso ambulatorialmente. Mas também, eu volto ao questionamento que eu trouxe na aula de transição do convênio, a gente também não pode levar a clínica para dentro do hospital porque é conveniente. Porque entregar uma guia para o paciente que tem uma reticular e uma
telangiectasia e fazer escleroterapia dentro do hospital, também não é o ideal. E à medida que a gente aumenta o número o volume de tributárias que a gente trata, ou a quantidade de safena que a gente trata, a gente vai subindo essa escada aí, em que o tempo de procedimento aumenta e a dor também. Então, a gente tem que respeitar muito a nossa curva, com a sua capacidade de execução em determinado tempo, para manter a segurança e conforto do paciente, seja nas flebectomias, seja na termoablação. Então, vai começar a fazer procedimento ambulatorial, começa fazendo um segmento menor, uma parva curta, e vai ampliando isso de acordo com a sua habilidade e capacidade de gerir aquele processo em volta também. E nesse contexto, nessa escada ali, quando a gente chega a fazer o procedimento ambulatorial só com anestesia local, é o ponto em que vai haver uma limitação grande em termos de conforto para o paciente. E nesse ponto aí, a gente vai pensar também ali em estagiar como uma possibilidade de fazer casos maiores. E por que a gente pensa em estagiar? Pela teoria hemodinâmica descendente, justamente pela teoria da hemodinâmica descendente, você fechar ali o eixo, você vai reduzir o calibre e o volume das varicosidades e vai ser menos invasivo em um segundo tempo. Eu costumo dizer que a gente tem ferramenta demais para tratar varizes, e provavelmente porque elas ganham da gente. Então, a gente tem muita coisa, porque é uma doença complexa. A hemodinâmica venosa, por mais que alguém fale que entendeu perfeitamente a hemodinâmica de um paciente, é extremamente complexa. Você toma uma conclusão que às vezes não é. E o corpo da gente, muitas vezes, respeitar o tempo da hemodinâmica venosa, acomodar, pode ser uma estratégia. Então, quando eu iniciei, eu tratava casos menores e foi ampliando a possibilidade de fazer casos maiores. E aqui somos cirurgiões, obviamente, conseguimos tratar casos gigantescos no hospital. Aqui não é esse o ponto de dizer assim, não, mas isso aí, por que eu não faço um bloqueio e já resolvo de uma vez? Pode também, mas aqui a gente está abrindo a mente para outras possibilidades, inclusive uma demanda dos nossos pacientes. Então, ao estagiar, a gente transforma o cachorro grande ali num cachorro pequenininho. Isso por quê? Pela literatura, as varicosidades safênicas de até 6 milímetros, elas regridem completamente, isso num tempo médio de 3 meses, em até 48% dos casos. Ou seja, a gente trata o eixo e metade daquelas varizes vão regredir completamente a ponto de você não precisar fazer nada. Essa paciente era uma senhora que eu tratei o eixo, não mexi nessas varicosidades e telangiectasias abaixo. Esse resultado final não foi simplesmente tratando o eixo, mas eu consegui posteriormente tratar com espuma 0,25 associada a laser transdérmico, regredindo, diminuindo o tempo de recuperação do paciente, o conforto no pós, formação de escleros, hipercuromia, chegando a um resultado final satisfatório. Ah, Lívia, mas se eu fizesse tudo de uma vez, eu poderia chegar a longo prazo no mesmo resultado. Ok, mas a gente está considerando aqui a jornada de tratamento do paciente. Qual experiência você vai oferecer para ele, dentro do que também é prioridade para o paciente? Bem, algumas não regridem completamente, mas quase 90% vai reduzir de tamanho. Ao reduzir de tamanho, mesmo que você faça uma flebectomia, ou mesmo que você use uma espuma, você consegue um tratamento que vai ser mais confortável para o paciente, com menos escleros, com menos agressão, com uma recuperação mais tranquila. Esse é um paciente que uma demanda importante para ele era não parar. Ele é atleta, um senhor atleta, e foi aqui dia 13 de setembro e depois 16 de outubro. Em 30 dias eu só tratei o eixo com uma regressão significativa das tributárias. Ah, você não vai fazer mais nada depois? Vou esperar mais 2 meses, porque ele já retomou as atividades dele, as varicosidades estão regredindo e pela literatura até 3 meses vai reduzir e ele está tranquilo em relação a isso. Mas vejam, ele tem aqui uma perfurante, que é um preditor, inclusive, de maior regressão dessas tributárias, por haver uma drenagem após o fechamento do eixo. No entanto, essa perfurante não vai regredir, nem essa tributária que está conectada direto a ela. Então, eu vou abordar isso em um segundo tempo, mas já vai ser uma abordagem muito menor. Mas nem sempre eu estagio.
Essa paciente é uma paciente que já tinha feito 3 procedimentos cirúrgicos, ela estava extremamente frustrada e com a possibilidade do tratamento não ser efetivo. Ela não morava em Belo Horizonte e era um caso que tinha um eixo de safena insuficiente e apenas essa tributária. Então, eu resolvi tudo de uma vez, tratei o eixo, fiz uma mini flebectomia, resolveu a vida da paciente. E algumas vezes, pelo tamanho do procedimento, mas também por querer, e o ideal é a gente entregar um resultado mais rápido, eu faço estratégias mistas. Esse paciente eu fiz flebectomia associada ao tratamento dos 2 eixos, mas eu abordei inicialmente só a tributária que mais incomodava ele, que ele falou assim, eu quero resolver essa de uma vez. Então, muitas vezes eu faço essa estratégia mista. Já estou terminando, tá, Getúlio? As desvantagens de você estagiar. Você vai precisar de mais de um procedimento, obviamente isso é ruim. Mais de um ato anestésico. Os tratamentos são mais longos, os acompanhamentos são mais longos, os resultados são mais lentos. E se você não tem acesso a uma logística de tratamento ambulatorial, a logística de você levar o paciente mais de uma vez para o hospital vai sim ser um problema. Então, você tem que avaliar o seu cenário. Vantagem, diminui o tamanho do procedimento, você consegue fazer esse procedimento fora do hospital, com anestesia local e recuperação mais rápida. Então, você abre aí uma possibilidade de tratamento. Eu estava contando para a Lidiane essa semana, por que eu faço tratamento ambulatorial? Minha clínica fica ao lado de 2 grandes hospitais, dentro de Belo Horizonte, corpo clínico fechado, eu nunca consegui entrar para poder fazer os meus tratamentos cirúrgicos lá. Eu ia ter que atravessar a cidade para fazer o procedimento no outro hospital. Eu falei, deixa eu pensar em uma opção segura e efetiva e, com isso, eu abri a mente para as possibilidades de resolver. Então, como eu falei, se você tem acesso a uma logística ambulatorial, você tem mais a liberdade de estagiar. Porque é mais de uma etapa em procedimento hospitalar, você corre risco você vai gerar um custo maior para o paciente, se o procedimento for particular. E 2, para conseguir outra autorização do convênio, a sua chance de glosa é muito grande. Então, concluindo, a gente vai estagiar o mínimo possível, tratar o máximo que você puder, mantendo a segurança e conforto do paciente, alinhando as expectativas e entendendo qual a prioridade dele. Mas, para a gente, a segurança tem que ser a prioridade. E a gente oferecer algo que seja seguro para o paciente é muito importante. E a logística de você montar uma estrutura, repito, que esteja de acordo com a vigilância. E muitas vezes vai estar de acordo, mas eles vão entender que não está de acordo. Então, dependendo de onde você estiver, é quase impossível, às vezes é bom considerar você fazer esses procedimentos ambulatoriais numa estrutura de um colega que já esteja pronta, também é uma opção. Então, se quiser fazer procedimento ambulatorial, não ter almoço grátis, a gente tem que escolher o nosso difícil na vida, desde que a gente esteja feliz na caminhada. O Getúlio tinha sugerido de falar sobre procedimentos ambulatoriais. Eu tinha gravado uma aula há pouco tempo falando dessa transição do hospital para o consultório e vai estar disponível, a gente criou um espaço dentro do aplicativo para esse evento e está liberado lá para vocês. É só baixar o app que vocês vão encontrar as instruções de como assistir a aula. Muito obrigada. Doutora Lívia Lira, obrigado. Convido o doutor Leonardo Sodré para fazer sua apresentação sobre aplicações práticas da termoablação por radiofrequência. Doutor Leonardo, 10 minutos. Fique à vontade. Boa tarde a todos. Pretendo não me estender tanto, 10 minutos, né? Meu nome é Leonardo, sou de Campinas. Agradecer a organização aí pelo honroso convite. E eu fiquei a cargo de falar sobre essa técnica que eu gosto bastante, realizo bastante, que é a radiofrequência. Então, doença venosa extremamente prevalente, como já foi apresentada aí pelos colegas, né? Atinge 70% da população. Eu sempre digo que é uma doença que nunca vai acabar. Então, não tem nem necessidade de vascular tratar outro tipo de patologia, consegue viver só de doenças venosas, né? Então, antigamente se tratava só safena acima do joelho, por risco de lesão de nervo. Alguns estudos mostrando também remoção completa era a melhor opção. E surgiram depois as técnicas termoablativas,
que possibilitaram a gente um tratamento mais rápido, um retorno mais rápido, né, ao trabalho, menos sem necessidade de repouso e sem aquele desconforto da dor no pós-operatório. Então, em relação ao catéter de radiofrequência, é uma técnica minimamente invasiva que eu gosto bastante. A gente realiza tanto radiofrequência como laser. Eu tenho dedicado esse tratamento para pacientes com bloqueio ou com anestesia a nível hospitalar, e explico por quê. Principalmente na junção da safena, mesmo você caprichando na tumescência, acaba causando um desconforto para o paciente por dissipação da energia térmica, e mesmo com a anestesia o paciente sente. Então, eu prefiro fazer com o paciente bloqueado ou com anestesia geral. Então, esse é o catéter Close Fast, para quem não conhece. Ele tem 7 French, tem um elemento térmico de 7 centímetros, ele tem um outro também de 3 centímetros, que a gente não costuma usar. A empresa preconizava para tratamento de parva, mas hoje em dia a gente só usa o de 7, porque a gente consegue tratar o segmento proximal da parva também com ele. Então, ele tem uma saída de energia com temperatura controlada, ele minimiza o acúmulo de coagulação no elemento térmico central, e ele tem um lumen que acomoda um fio guia de 0,025. Inclusive, esse lumen, ele é interessante que a gente consegue unir a técnica ao uso de espuma. Então, até para contração de uma veia com diâmetro muito elevado, a gente consegue usar o polidogonal associado à radiofrequência. Então, o catéter Close Fast, ele foi desenvolvido para ablação, né? Ele tem esse é o elemento térmico de 7 centímetros lá na ponta, que ele vai liberar uma energia, vai chegar a 120 graus Celsius, e ele vai causar uma destruição endotelial, uma contração do colágeno, um encolhimento do diâmetro do lúmen, uma resposta inflamatória e uma selagem fibrótica do vaso. Então, o panorama dos parâmetros para tratamento, o tratamento é a cada 7 centímetros, né? O ciclo dura 20 segundos, ele tem uma sobreposição de 0,5 centímetros no segmento tratado, e a temperatura é sempre fixa a 120 graus, a potência 40 watts, e ele vai avisar o operador quando a compressão, a gente vai falar para frente, quando a compressão está adequada, ele consegue chegar nessa temperatura para o tratamento adequado. Então, a compensação, existe uma compensação de 5 a 15 graus Celsius, né, que acontece na capa externa lubrificada do elemento térmico, e ele tem esse manipulador, ele tem um botão, esse botão, ao clicar nele, a gente inicia o ciclo e também pode finalizar o ciclo, tá? Que esse ciclo dura 20 segundos, para quem não conhece aí. Então, existem essas marcações ao longo do catéter. Essa última centimetrada é a última marcação antes do elemento térmico entrar dentro do introdutor. Eu vou mostrar na próxima foto. Essa é a diferença quando a gente utiliza o introdutor de 11 e o introdutor de 7. Ali a gente pode visualizar onde termina a última parte do elemento térmico ali, para a gente, mesmo acionando esse elemento térmico dentro do introdutor, ele não dispara, tá? Então, não precisa ter tanto medo assim de progredir com o elemento para dentro do introdutor. Então, passos do procedimento, profundidade da veia, né? Sempre levar em consideração o diâmetro, mínimo de 3 a 4. Em relação ao diâmetro máximo, eu não considero muito, porque a gente utiliza algumas técnicas para tentar diminuir esse diâmetro, tal como uso de espuma, uma tumescência vigorosa, injeção de soro gelado na veia, Trendelenburg. A gente consegue diminuir o diâmetro e consegue tratar diâmetros maiores do que o recomendado aí pelo fabricante. Então, a anatomia significativa, né? O elemento sinuoso é difícil porque ele não navega tão bem como uma fibra de laser, mas você consegue fazer várias punções e tratar segmentos um depois do outro, e o ideal é você marcar o trajeto da veia. Então, passo do procedimento. Então, a próxima superfície da pele, livre dos ramos de sinuosidades, pelo menos 4 milímetros de diâmetro, por cada punção e do 7 French, né? E é recomendada a bainha introdutória de 7 French e 11 centímetros de comprimento. Sempre pacientes na posição de Ploclive. E a preparação do catéter, a gente conecta ele no equipamento, lava o lúmen com soro,
tá? Esse lumen acomoda o fio guia também, se necessário, para te guiar ao longo da veia. E a preparação, a gente encapa o lumen, a gente fecha essa travinha que tem atrás do lumen, né? Para não ficar regurgitando sangue. E para manter a perviedade, sempre lavar esse lumen com soro, porque se você fizer um procedimento depois por tentar fazer uma outra veia, caso não esteja com esse soro dentro desse lumen, ele pode ocluir, tá? Então, o posicionamento do catéter, tal qual a gente usa nas outras técnicas termoablativas e mecânico-químicas, a gente estima o comprimento, ele tem uma travinha ao longo do catéter que a gente consegue travar. Eu acho isso bacana porque ajuda a gente não deixar o catéter progredir para onde não devia, né? Então a gente consegue travar ele, a gente anota o comprimento do catéter, a gente obtém uma visão longitudinal oblíqua da junção, avança o catéter para dentro da bainha e posiciona a 2 centímetros da junção logo após a epigástrica. Então aí a preparação do gerador, os modelos novos de radiofrequência, ele não tem mais esse botão, é tudo touchscreen, e a gente, ao conectar a fibra, já reconhece e já fica habilitado para ser disparado, tá? Tomar cuidado quando a gente conecta, ao desconectar, pode não reconhecer novamente a fibra, então sempre quando for fazer, toma cuidado para não perder como ele é de uso único, às vezes a máquina não aceita a introdução novamente. Então, garantir um ótimo contato, isso é importante. Diferente do laser, que a gente não precisa de contato da parede para uma ablação efetiva, esse catéter a gente precisa que a parede da veia esteja em contato com o elemento térmico. Então, posição de Trendelenburg, infiltração e compressão ao longo da extensão é muito importante. Se a gente não realizar isso, o aparelho não vai disparar e a gente não vai conseguir o tratamento ideal, tá? Então, a infiltração, a gente consegue comprimir em torno do catéter, exsanguinar a veia, criar um espaço da superfície da pele e a parede, agir como um dissipador de calor para a gente evitar a lesão térmica do tecido ali adjacente, então ele protege, né? E tem que ter um volume suficiente para distribuição ao longo do segmento. Particularmente, eu prefiro fazer primeiramente a parte da coxa suprapatelar e depois, se eu for tratar infragenicular, eu faço a tumescência para baixo, porque eu acho que ao se fazer tudo antes, essa tumescência começa a se perder no subcutâneo e aí a gente não tem uma eficácia tão grande assim para proteger o tecido ali em volta. Então, injeta o fluido tumescente dentro do compartimento, né? Faz um halo de 360, infiltrar ao redor da bainha, do introdutor, e a partir da visão longitudinal oblíqua, manipula suavemente o catéter para ver a ponta se movendo. Isso é importante para a gente não tratar segmento errado. Escanear a veia safena na visão transversa, observe a transição do ponto ecogênico do catéter e a posição ideal sempre após a epigástrica, 2 centímetros da junção. Então, fluido tumescente, principalmente lá na junção, para a gente proteger a adjacente ali. Posição de Trendelenburg, para a gente esvaziar a veia, ter um diâmetro menor. Compressão externa, pode ser feito com a sonda do ultrassom ou mesmo com os dedos e com os braços. Particularmente a minha instrumentadora acaba fazendo isso para mim e a gente vai disparando. Estabelecendo um ponto de referência, né, para manter o catéter posicionado, a posição final da ponta, e fazer uma marquinha na pele. Eu não costumo fazer, mas ajuda um pouquinho. Então a gente inicia o tratamento disparando o botão. Vão ser 20 segundos. Ali ele mostra a temperatura ideal, a parte verde é onde a gente consegue tratar, é o tratamento ideal da veia, que tem que ser a 120 graus. Então ele vai sinalizar, a gente nunca progredir novamente com o catéter, com o elemento térmico ao longo da veia. O segmento tratado não deve a gente progredir novamente com o catéter, que pode ser perigoso, pode causar algumas intercorrências aí indesejadas. Então, o último segmento, ali o centimetrado mostrando, num introdutor de 11, então tomar cuidado sempre, ao chegar nessa marca a gente dispara, tira o introdutor e continua o tratamento, se a gente quiser, até o final. Então,
Então, a finalização, assim que o segmento foi tratado, o catéter para permitir a contração maior da parede da veia, realiza ultrassom, não existe um algoritmo de tratamento adicional, eu costumo fazer 2 ciclos na coxa, e se for tratar infragenicular, apenas um ciclo, e não avança o catéter do segmento já tratado. Orientação pós-operatória, retorno imediato às atividades normais, movimentar em intervalos frequentes, né, não ficar sentado durante um longo período, evitar atividade vigorosa. Isso a gente costuma entrar em contato com o paciente para evitar mesmo esse mito que o paciente tem de repouso após cirurgia, né? Então, o que é tão difícil a gente tirar isso da cabeça deles. Então, a gente entra em contato para eles se movimentarem, para a gente evitar esses transtornos no pós. Então, bandagem de compressão 48 a 72 horas, costumo utilizar meia 35 milímetros de mercúrio, acompanhamento com ultrassom, 72, eu tenho o costume de fazer 7, 14 e 30 dias, então, tratamento bem eficaz, quase que nenhuma recanalização quando feito corretamente, e acompanhamento periódico com duplex. Para concluir. Concluindo, compressão é importante para garantir o bom contato, infiltração do líquido tumescente, a posição do Trendelenburg, compressão ao longo do elemento térmico, e responder aos alertas de ajuste de compressão do aparelho. Um bom contato resulta no tratamento adequado, tá? E antes de retirar o catéter do anel de borracha, a posição que ele se encontra, depois posicionar o catéter com auxílio de ultrassom. Então, nunca ignorar as mensagens do gerador. Obrigado. Obrigado, doutor Leonardo. Nós tínhamos inicialmente programado, uma colega vinha de São Paulo para apresentar essa aula, e infelizmente ela não pôde vir. Nós iremos substituí-la, apresentando as técnicas, as ablações não térmicas. Basicamente, a gente vai falar sobre MOCA, que são os mecanismos mecânico-químicos de ablação. Não tenho conflito de interesse para essa apresentação. E nós temos que começar comentando um pouquinho sobre a classificação da força das recomendações que nós temos que fazer para determinadas condutas. Para determinadas condutas. Porque não que a gente necessite ficar restrito a essas condutas, exatamente a elas, mas nós devemos guardar as devidas proporções para quando você efetivamente faz uma conduta off-label, para quando você já faz uma conduta referenciada na bibliografia, e para isso existe uma classificação de força, de recomendação dessas ações. A gente teve, o ano passado, a publicação do Guideline Europeu, e ele, junto com o American Venous Forum, dita a maioria das condutas a nível mundial, no tratamento venoso, não só do venoso, mas nesse caso do venoso, trazendo para a gente alguns upgrades e outras recomendações que regrediram na força da indicação. Entre elas, a gente ouviu muito nos últimos dias aqui, os colegas comentando sobre compressão de trajeto safênico, e alguns colegas ainda fazem, com certeza, com suas recomendações, porém, o Guideline regrediu a sua classificação de compressão desse trajeto safênico, saiu de uma classe 2A para 2B, assim como ganhou um upgrade a recomendação, por exemplo, do laser transdérmico, que saiu da classe 2B para 2A no tratamento de telangiectasias, e assim sucessivamente. E para tratamento de segmento safênico, hoje nós temos uma consolidação. Vocês observam que essa recomendação 28, já colocada aqui por vários colegas nessa apresentação, ela não modificou em 7 anos. 2015 era a última recomendação do Guideline Europeu, e agora, depois de 7 anos, ele continua ainda como 1A, a recomendação baseado em evidência, não em consenso, e aí a gente vê nessa recomendação que o tratamento é termoablação, seja por radiofrequência, seja por endolaser, para esses tratamentos. Essa é a primeira recomendação, antes mesmo de stripping e espuma. A gente tem que partir primeiro desse princípio antes de chegar agora no nosso mecanismo. E a gente sabe que as complicações desse tratamento, ele não está isento das complicações desse tratamento, a termoablação, apesar de ser 1A. Todos aqui sabemos que há possibilidade de lesões neurológicas, entre outras complicações possíveis. E ontem o colega Leonardo Stambolski apresentou para a gente de mais de 300 casos. Ele teve 28 casos até agora de parestesias de membros com tratamento de veias tributárias superficiais. Aqui os colegas de Maringá e de São Paulo fizeram esse trabalho. O N é pequeno,
mas também trouxe para a gente um reporte de pouco mais de 2% de complicações de parestesia no tratamento de segmento tratado por termoablação. Longe de se chegar a um quadro de perfeição, mas a proposta da MOCA seria fugirmos dessas possibilidades de lesões neurológicas, mantendo uma efetividade de oclusão de médio e longo prazo, principalmente para esses tratamentos safênicos, e com essa proposta surgiu em 2010 o primeiro mecanismo não térmico, que foi o Clarivem, que foi um dispositivo desenvolvido nos Estados Unidos, com os 2 casos iniciais realizados na Holanda, que foi a publicação desse trabalho, e que o mecanismo deles, ele tem uma ponta rotacional, essa ponta faz um espasmo venoso, a ponta, para alguém já fez Clarivem aqui? Então, para quem já fez o Clarivem, sabe que a ponta dele, ele chega a ser um pouco romba, né? O objetivo é o espasmo mesmo, e a grande limitação dessa técnica que vejo é que a infusão do esclerosante dele é na forma líquida, não é de espuma, e com isso você teria que usar uma quantidade superior à dose tóxica, a depender do segmento safênico que você quer tratar. Ele trouxe como uma avaliação inicial um sucesso oclusivo nessa primeira abordagem e fugindo das complicações da termoablação. Logo depois, nós tivemos em Varsóvia, na Polônia, o desenvolvimento do Flebogrif, que é outro dispositivo mecânico-químico, que na sua ponta você vai ter uma garra, essa garra ela é um pouco mais agressiva, e não só o espasmo, ela promove uma certa ranhura no endotélio venoso, com isso fazendo não só o espasmo, mas também facilitando a penetração do esclerosante na parede venosa, com o objetivo de fazer a sua ablação. E nesse mecanismo nós temos 2 tamanhos, de 60 e 90 centímetros, a depender dos segmentos safênicos. Foram dispositivos desenvolvidos para tratamento de segmento safênico e não de tributárias, apesar de que off-label existem colegas utilizando. O Dr. Zé Wellington está aqui, nós fizemos alguns casos lá em Recife esses dias e acabamos que a gente estendeu para ver as tributárias, né, Zé? E a gente acaba fazendo mais com uma tentativa de criar um upgrade ali da técnica do que a referência do dispositivo. Se você for para a bibliografia, você vai ver que a gente tem muito pouca coisa ainda publicada do mecanismo mecânico-químico. E o Clarivem é o que tem mais. Se você jogar no PubMed, isso eu joguei semana passada, você vai obter 48 resultados, na sua grande maioria são relatos de casos ou estudos retrospectivos não randomizados e não cegos, e que limitam um pouco a sua avaliação. Se a gente for para o Flebogrif, nós temos ainda bem menos publicações relacionadas a ele. A gente encontra 7 resultados se você jogar o nome dele dentro do PubMed, e isso nos traz uma restrição muito grande de acompanhamento dos follow-ups de médio e longo prazo para esses dispositivos. Essa foi uma revisão sistemática publicada agora em 2017, não faz muito tempo, que revisou todos esses trabalhos publicados de forma comparativa do tratamento de safena magna e safena parva insuficientes. E de 1.521 veias avaliadas, o que ele observou? Que no curto, médio prazo, a sua grande maioria teve sucesso anatômico do tratamento, comparado a resultados de termoablação. Se a gente vê aí, na tabela, você vai ver que a curto prazo que ele instituiu para tempo menores de 8 semanas, um sucesso terapêutico de 92%, o que é excelente, mas foi um curto prazo. O médio prazo que ele definiu até 1 ano caiu para 91%, e aí a longo prazo que ele definiu entre 2 e 3 anos ali, você já cai para 87%. Ainda nível razoável, mas aquém dos resultados de termoablação. O grande problema desse trabalho foi no follow-up, foi o segmento, que nas avaliações precoces, nós tivemos um N muito considerável. Lembra que em mais de 500 veias tratadas, ao final de 3 anos, apenas 48 foram reavaliadas para instituir esses resultados. Então, é um trabalho que tem um viés muito grande desse segmento. Essa é uma outra meta-análise publicada agora também em 2020, que separou 4 ensaios clínicos no comparativo de MOCA e termoablação por endolaser ou radiofrequência, mostrando resultados muito semelhantes quando instituído o curto e médio prazo. Lembrando que no médio prazo, nos 4 trabalhos, a gente caiu aí para algo em torno de 80% e 85% taxa de sucesso de oclusão,
E no caso da termoablação, os resultados que já são bem consolidados, todos acima de 90%. Lembrando que, nesses resultados, ao final do trabalho, um deles apresentou quase 8% de parestesia desses segmentos. Então, a gente sabe que essas publicações são novas, foram agregadas agora no guideline europeu, elas não existiam, são novas recomendações, instituindo a MOCA como uma alternativa do tratamento de segmentos safênicos, porém, nos casos onde você preferir essa técnica, seja por restrição de falta de acesso ao dispositivo com melhor recomendação, seja por falta de conhecimento técnico na execução das técnicas de primeira escolha. Assim também na safena parva, podendo ser considerada, isso foi um avanço no sentido dessa técnica, que pode até trazer resultados melhores para a gente no futuro. E lembrando que o que faz a escleroterapia, o tratamento desse vaso, é o polidocanol, é a espuma, seja STS ou o polidocanol que você for utilizado, é quem vai fazer a esclerose desse vaso. Então, lembrando que os limites de tamanho de safena, eles são extremamente importantes para os resultados. Veja que aqui mesmo no guideline ele traz uma taxa de oclusão muito maior quando a gente respeita uma safena de até 6 milímetros, e quando você passa desse limite, você vai ter uma taxa muito maior de oclusão, uma taxa muito maior de recanalização, nesse caso de 8 milímetros, por exemplo, de 25% de taxa de recanalização. Esse é um outro trabalho que avaliou a taxa de fechamento anatômico de MOCA quando você compara concentrações diferentes de polidocanol, e a gente vê uma relação estreita que quanto mais concentrada a espuma para esses segmentos, isso já é bem discutido, mas esse trabalho mostrou um fechamento melhor quando você utiliza polidocanol de concentração maior, e uma taxa de fechamento novamente, de novo, com veias abaixo de 6 milímetros, nesse caso 5,9 que ele referiu, com resultados muito melhores. E quando você vai para a tabela de comparação dos follow-ups desses dispositivos, a gente vê que quando você analisa os trabalhos de termoablação por endolaser ou por radiofrequência, mesmo crossectomias como safenectomias, a gente já está com follow-ups bem superiores a 5 anos, com muitos trabalhos mostrando o seu real resultado. Quando a gente parte para a MOCA, os trabalhos até hoje a gente não tem muitos dados além dos 3 anos, isso limita um pouco a avaliação. Se formos para as orientações de bula do Flebogrifo, a gente vai ver algumas contraindicações, algumas delas inclusive vinculadas à questão da espuma de polidocanol. Então, indo para o alvo da nossa apresentação, quando é que eu indico? Que era a pergunta, que era o tema da aula, Então, assim, primeiro, a minha sugestão é que você faça na impossibilidade técnica ou logística ou pessoal, enfim, de realizar as orientações de guidelines já consolidadas, que é a termoablação de safena. E a gente tem espaço para isso, acredite que a gente tem espaço para isso. Então, na impossibilidade da termoablação ou do stripping, seria uma boa indicação para pacientes para utilização, inclusive ambulatorial. No caso das incompetências unilaterais ou de parva, por conta do volume do esclerosante que você tem que usar. Veja que no Flebogrifo você tem que dispor de 1 ml a cada 5 centímetros de tração do dispositivo. Então, num segmento de safena, o que é fácil de encontrar acima de 50 centímetros, facilmente você vai passar da dose preconizada pelos principais orientadores mundiais. E para frente, isso é uma especulação, mas acho que são dispositivos que serão muito bem aplicados para vias de ecomínia, é uma opção para a via safena acessória anterior, quando encontra uma veia mais retificada, talvez seja o caso, mas são especulações, e a questão da economia para aquisição, que você não tem um dispositivo para adquirir, para despender um investimento para o seu consultório. Lembrando que a orientação principal agora é com o respaldo de consenso, que os procedimentos sejam ambulatoriais. Então, nesse contexto, a gente só tem que ter um cuidado, que esses dispositivos podem dar errado. Imagine você no seu consultório com mais um paciente esperando na sala de espera lá fora, e você vai fazer o Clarivem. Esse foi um relato de caso de um procedimento com Clarivem, e o Clarivem enroscou na válvula venosa proximal, isso não saiu, e foi tentando, acabou que virou um stripping, e isso no ambulatório, no consultório, não fica muito legal. Então, temos que lembrar da possibilidade dessas complicações, claro, caso você faça os procedimentos. Confesso que lá no nosso grupo, no EVAS, esse Clarivem
praticamente a gente empurra para o Elias fazer, que gosta de fazer ciência lá, e a gente meio que pula. O flebogrife a gente fez lá em Recife, opinião pessoal, é extremamente fácil de execução, é um procedimento bom de fazer, é rápido, barato no sentido do investimento total, cabe a sua aplicação a depender da sua estratégia. Eu queria agradecer a paciência de vocês pelo estouro do tempo da apresentação, ao mesmo tempo já convidar o doutor Felipe Coelho, meu amigo, lá de Londrina. Felipe, está por aqui? Aqui. Para apresentar para a gente sobre cirurgia de varizes, vai fazer uma atualização para a gente. Obrigado. Boa tarde, pessoal. É sempre muito bom voltar a Natal, encontrar bons amigos. O convite do Gutenberg e do Márcio sempre é um convite que a gente faz questão de prestigiar, porque já tem bastante história, tem bastante tempo que a gente vem para cá e é sempre muito bom vir aqui conversar com vocês e falar um pouco sobre varizes. Quando o Gutenberg mandou o tema para mim, eu fiquei pensando o que eu ia apresentar e me veio à mente a possibilidade de fazer um apanhado geral da consolidação que a gente teve com o que a gente vem fazendo nos últimos 20 anos, porque a gente teve duas grandes publicações em 2022 e 2023 que ratificam uma série de medidas que a gente tem tomado no tratamento de varizes, que é importante a gente tomar como base para a gente fazer a nossa premissa do consultório do dia a dia. Não que a gente precisa seguir aquilo à risca, a gente precisa seguir obrigatoriamente aquilo que está publicado, mas é muito importante que a gente tenha como parâmetro o que as pessoas estão estudando há 5, 10, 15, 20 anos, para que a gente consiga replicar aquilo na nossa prática, utilizando a nossa experiência com os dispositivos que a gente tem disponível. Isso foi muito legal. Em 2022, a gente teve a publicação do European Society for Vascular Surgery e em 2023 a gente teve o compilado de todas as sociedades americanas orientando as diretrizes para o manejo da doença venosa crônica, especialmente de varizes. Tá? E aí, a primeira coisa que me chamou a atenção foi que, assim, a partir da mudança do CEAP, a gente teve uma mudança também nas indicações de tratamento. Que são coisas que a gente já faz. O paciente que é CEAP2 e é sintomático, ele vai ter uma indicação de intervenção. Já o paciente que é C3, ele é um paciente que você tem que ter um pouquinho mais de zelo, principalmente se você não conseguir identificar especificamente que aquele edema é decorrente da insuficiência venosa crônica, porque você pode operar o paciente e o edema não melhorar, porque não é dali que está vindo o inchaço. Então, fazer uma investigação complementar de outras possibilidades de edema, que não somente a insuficiência venosa crônica, é uma indicação de consenso para que você tenha uma satisfação do paciente quando você for tratá-lo. Porque se você identificar um outro componente que seja responsável por esse inchaço, esse diálogo que você vai ter permite que você faça o tratamento das varizes, não há problema nenhum com isso, e a gente vai ter que fazer um manejo complementar desse inchaço desses pacientes. Para o C4 e para o C6, que provavelmente todo mundo que fez residência aqui antes de 2002, 2005, que era aquele paciente do ambulatório que ficava 5, 10, 15, 20 anos aguardando a cicatrização da ferida para depois fazer o tratamento das varizes, hoje a gente mudou completamente essa maneira, a gente é extremamente agressivo, específica nesse paciente, porque a gente sabe que a gente muda o curso da doença, a gente cicatriza a ferida, então é importante que a gente faça realmente o tratamento desse paciente com CEAP avançado, para impedir que haja progressão do CEAP 3, 4 e 5, e para o paciente que é C6 para cicatrizar essa ferida. E aí aqui eu chamo a atenção de vocês para as orientações com relação ao ambiente em que a gente vai tratar esses pacientes. Talvez esse seja o grande desafio que nós, vasculares que tratamos varizes, estamos experimentando. A gente vai ter que migrar para o consultório ou para uma unidade não hospitalar para o tratamento dessas varizes. Isso vai acontecer inexoravelmente. Vai chegar o momento em que não vai ter varizes mais no hospital mesmo, tá? E isso é um consenso hoje já pela SVS, a gente fazer o tratamento num ambulatório ou no hospital dia, seja num hospital dia como a gente montou lá em Londrina, em que a gente montou uma infraestrutura toda completa para fazer o tratamento de varizes, com sala de procedimento, num bloco cirúrgico modesto, mas nos moldes de um bloco cirúrgico para fazer, inclusive, bloqueio espinhal se for necessário, e também em ambientes de consultório, como essa sala de procedimento do Dr. Rodolfo lá em Brasília, que é um grande amigo, pioneiro no tratamento de varizes desde a época de Brasília. O importante é que
você esteja num entendimento bom de saber a hora que você vai fazer essa transição. Enquanto o hospital for confortável para você, não faz sentido você assumir esse risco e levar para dentro do seu consultório, sendo que o hospital está te atendendo plenamente. Mas provavelmente a gente vai ver mudanças ao longo do tempo, isso aí deve acontecer mesmo, tá? Então isso realmente foi uma mudança de paradigma muito grande, que provavelmente muitos de vocês, como eu, temos experimentado fazer esse procedimento em regime ambulatorial, né? Com relação à termoablação, lembrando que essa foi a única recomendação que eu coloquei que não teve mudança, porque ela continua sendo soberana, né? A termoablação para safenas é indicação 1A. Quem ganhou 1A nessa última diretriz foi a safena parva, ela não era 1A, ela passou a ser 1A, termoablação para parva também, excelente alternativa. Quem já operou muita parva nessa vida aí sabe como a termoablação veio a facilitar o tratamento dessa veia. A safena acessória também ganhou a termoablação como primeira indicação, mas uma recomendação fraca. E a escleroterapia com espuma fica sendo uma opção para a safena acessória anterior. Para safenas grandes está pacificado. O tratamento é termoablação, independente do diâmetro e independente da técnica que você escolher. Pode fazer laser, pode fazer radiofrequência, isso vai ser uma escolha pessoal, seja para safena de 6, de 7, de 8, de 12, de 18, de 22 milímetros, tá? O que os estudos mostram é que a taxa de oclusão das técnicas é muito próxima de 100%, a gente não perde qualidade de fechamento de acordo com o diâmetro da veia. Fazendo a termoablação para todo mundo é um consenso a gente fazer com tumescência. Ah, mas eu faço a ablação com RAC, então não faz necessidade de fazer a tumescência. A tumescência ajuda a separar os tecidos adjacentes, diminui a chance de você fazer lesão desses tecidos e aumenta a taxa de oclusão. Fazendo tumescência, alcalinize a solução, principalmente se você fizer num regime ambulatorial, seja com óxido nitroso, seja com sedação com anestesista, porque diminui a dor, aumenta a latência do anestésico, é mais confortável para o paciente. Cuidado com as punções distais para a safena parva, então sempre tentar identificar se o nervo sural está próximo da safena parva para evitar a lesão desse nervo, porque realmente traz bastante transtorno e é uma lesão totalmente evitável, só precisa olhar com olhos de ver. Está escrito no livro de anatomia que o nervo está lá, é só olhar com ultrassom. Se você for fazer uma punção que é mais distal, fuja do nervo sural se ele estiver muito pertinho da sua safena parva. Com relação às meias de compressão, a gente continua sem pai nem mãe, é um terreno em que a gente não conseguiu ainda aglutinar todos os dados que a gente tem na literatura para fazer um consenso sólido. O tempo de compressão ainda é uma decisão individual, tem gente que deixa 7, tem gente que deixa 3 semanas, tem gente que deixa 6, a gente tem pouca evidência. Convido vocês a acessarem o Jornal Vascular Brasileiro. Na última edição a gente publicou o nosso artigo com a nossa experiência utilizando terapia compressiva pós-tratamento de varizes. Aparentemente parece que o resultado de 7 dias realmente ajuda no pós-operatório desses pacientes, mas mais do que isso, provavelmente você não vai trazer um benefício adicional. Com relação à espuma, a gente teve algumas reafirmações que são bastante importantes. O Túlio falou, né? A espuma vai muito bem em safenas de até 6 milímetros. Falou, Felipe, tá de sacanagem? 6 milímetros? Trato safena de 22, de 30 milímetros com espuma. Não tem problema nenhum, também trato. O que você precisa ter é um relacionamento muito próximo com o seu paciente, porque até 6 milímetros você vai ter uma taxa de 75% de oclusão, entre 6 e 8, 50%, acima de 8 vai ser em torno de 30%. Depois de 12 meses. Então, se você tem um entendimento com o seu doente que isso pode acontecer e ele está disposto a passar por procedimentos seriados, não há problema nenhum você oferecer a espuma mesmo para safenas dilatadas. O que é importante é você ter esse entendimento e poder ter esse diálogo com o seu paciente. Sempre fazer ultrassom com espuma. E uma contribuição brasileira da Georgette nessa diretriz, né, a ingestão com espuma e tumescência dessa espuma talvez aumente a taxa de oclusão dessas safenas. Com relação ao Flebogrife, o Clariven e o cianoacrilato, a gente teve uma apresentação muito bacana aqui. Eu fiquei com um monte de vontade de erguer a mão ali e falar um monte de coisa da nossa experiência que a gente está fazendo lá em Londrina. Se você for escolher um não térmico não tumescente, o cianoacrilato é melhor do que o MOCA, tem taxa de oclusão melhor de médio prazo, mas ainda assim o MOCA é uma opção interessante e lá na frente eu vou falar um pouquinho, uma recomendação importante das sociedades americanas. O stripping
que provavelmente aqui dentro dessa sala deva ter uma turma que ainda faça, essa é uma foto nossa, né? Ele caiu, né? Caiu. A gente tem um consenso aí de que agora a safenectomia é uma opção à termoablação, né? Mas de forma alguma isso quer dizer que a gente matou a safenectomia, que é uma cirurgia que, se for bem feita, se você fizer uma tumescência guiada por ultrassom para fazer essa fleboextração, os resultados se aproximam muito do laser e da radiofrequência. Então, de forma nenhuma, eu acredito que a gente está sepultando aí a safenectomia, até porque a gente trata muitos pacientes que não têm condição de utilizar as técnicas minimamente invasivas. Com relação às varizes, a gente teve mudança na diretriz também. Então, quando a flebectomia era a primeira opção, hoje flebectomia, espuma e, mais do que isso, a combinação de flebectomia e espuma ganha destaque na recomendação. Aqui eu chamo a atenção da ausência do laser endovenoso para tributárias. Isso é um papel do Brasil, alavancar essa técnica que tem sido empregada aqui de uma forma muito assertiva, com resultados muito bons. O que a gente precisa fazer é uma massa crítica de publicação, para que quando essas análises forem feitas para recomendação, os nossos estudos sejam citados e a gente possa levar a experiência que a gente está construindo aqui no Brasil para outros lugares. Com relação às varizes, a gente tem uma contribuição brasileira também na recomendação do Albernaz, varizes de tornozelo e pé, flebectomia, ligadura ou espuma, com indicação fraca, porque a gente tem poucos estudos específicos para essa lesão, varizes recidivadas, flebectomia e espuma, e para perfurante, é sempre uma discussão, né, mas pode ligar, pode fazer a termoablação. O que chama atenção bastante, é um consenso nessa recomendação, é que você tem que tratar perfurante somente nos pacientes de casos avançados. De forma geral, pacientes de estágios iniciais, as perfurantes não são responsáveis por essas varizes. Na grande maioria das vezes, elas são responsáveis por devolver esse sangue para o sistema venoso profundo. Tá? E aí aqui eu chamo a atenção de vocês do diferente que teve na publicação das sociedades americanas em relação à sociedade europeia. O primeiro é que pacientes assintomáticos, o tratamento profilático não previne a progressão da doença, então o paciente vai no seu consultório, não sente nada, foi a mulher dele que empurrou ele para ir lá no seu consultório. Você fazer a cirurgia nesse paciente não vai impedir a progressão da doença, e esse paciente pode ser feito o manejo clínico dele. Lógico que isso é uma conversa pessoal. No Brasil a gente tem um apelo estético muito importante das varizes, e isso aí esse paciente deixa de ser assintomático, ele tem uma queixa. Tratar o refluxo até o ponto mais distal apresentou resultados melhores, e aqui eles chamam a atenção da gente utilizar o não térmico não tumescente para fazer o tratamento do refluxo distal da perna. Aí sim funciona muito bem Flebogrife, Clariven e cianoacrilato. Tá? Tributárias extrafaciais, a gente recebe muito essa pergunta, né? Felipe, vem a safena doente, aí a gente tem ela hipoplásica e sai aquela tributária, pode queimar? Pode queimar, mas até a diretriz americana fala que essa veia ela é mais bem tratada por flebectomia ou fleboextração, diminui a chance de você ter retração de pele e pigmentação desse trajeto. Está aí nosso papel, mostrar que o laser pode ser utilizado nessas veias com segurança. E a gente tem indicação de tratar a tributária varicosa mesmo sem haver refluxo axial. De tudo isso, pessoal, o que é importante é a gente utilizar toda essa informação para a gente decidir o que a gente vai fazer para cada paciente que entra no nosso consultório. Levar em consideração prós e contras para que você tome a melhor decisão, escolha a melhor opção para aquela pessoa em especial. E eu costumo dizer que fazer o fácil nem sempre é o melhor a ser feito. Às vezes a gente tem que fazer o difícil, porque o difícil é o necessário para tratar aquele paciente, e a gente ter todas essas informações na mão ajuda a gente a decidir o que a gente vai fazer. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui e fico à disposição para a gente bater um papo. Convidar a doutora Raíssa para fazer seus comentários. Olá, queria agradecer em especial ao Dr. Getúlio, toda a comissão organizadora pelo convite, e parabenizar os palestrantes, as aulas foram maravilhosas. Eu queria fazer uma pergunta para a doutora Lívia, se ela faz uso do óxido nitroso para sedação consciente. Obrigada pela sua pergunta. Tem mais ou menos 3 anos que eu utilizo o óxido nitroso na minha rotina.
Realmente traz um conforto muito grande para o paciente. Mas antes de ter o óxido nitroso, eu comecei a fazer procedimento ambulatorial sem o óxido nitroso. Primeiro, ele faz muito mais diferença para o laser transdérmico do que para os procedimentos de termoablação, especialmente as termoablações menores, tá? Que você fazendo a anestesia local de maneira sistematizada, fica muito confortável. Mas antes de ter o óxido nitroso, eu utilizo de forma segura. Já tive 2 pacientes que tiveram náuseas e vômito, mas de forma bem segura, e muda realmente a experiência do paciente. Mas existem ferramentas que você pode fazer antes de ter o óxido nitroso para trazer conforto para o seu paciente. O uso de analgésico oral, você entregar os blisters de analgésico para o paciente tomar 2 horas antes do procedimento, vai te ajudar também nisso. Cuidar do ambiente também vai te ajudar a trazer conforto para o paciente. E o óxido nitroso, de fato, muda o jogo. Quando eu comecei a fazer procedimentos maiores, eu já não fico confortável em fazer procedimentos maiores do que 1 hora com óxido nitroso. Então, procedimentos um pouco maiores, já de 1 a 2 horas, eu faço 100% com anestesista na sala. Então, eu já faço com uma sedação mais leve. Doutora Camila. Boa tarde. Queria também agradecer a honra de estar aqui nessa mesa, reencontro com alguns mestres, muito especial. E dar os parabéns, realmente aulas irretocáveis. E minha primeira pergunta seria para Felipe. Quando você fala em alcalinizar, né, na tumescência, você associa mais alguma coisa ao anestésico local, fluorobicarbonato? A gente tem usado sistematicamente a solução de Klein com ácido tranexâmico, que desde 2020 a gente teve contato com um artigo da Plástica, que foi para lifting de face, para tentar diminuir a incidência daquela vasoplegia rebote que acontece com a adrenalina que a gente coloca na solução de Klein. O nosso estudo eu recebi a resposta do Jornal Vascular Brasileiro essa semana, com as correções que eles sugeriram publicar. A gente vai ter a publicação do Transamin na solução, provavelmente ainda esse ano, e foi muito legal, assim, mudou extraordinariamente a quantidade de equimose e hematoma que a gente tinha na flebectomia, e a gente tem usado para tudo. Para stripping, para termoablação, para flebectomia, para tudo a gente tem usado a solução de Klein, que é soro fisiológico, lidocaína, adrenalina, bicarbonato para tamponar essa solução, e o ácido tranexâmico que a gente tem usado para todos os casos, e tem funcionado muito bem. E você lava depois os orifícios também, ou é mais para fazer o bloqueio? Para fazer, a gente faz a tumescência anestésica. Nos pontos em que a gente percebe que há sangramento, porque quando você faz tumescência generosa das flebectomias, você faz a fleboextração e não sangra. Não sangra nada, sai só soro. Quando fica sangrando, porque tem algum ramo que é muito calibroso, que está sangrando ali, a gente tenta fazer uma injeção numa área mais abrangente para tentar fazer um espasmo daquilo que permita ficar espasmosado por 3 minutos até o tempo de coagulação fechar aquilo para vir a compressão. Mas lavar o trajeto a gente não tem mais lavado sistematicamente, porque a gente não tem visto necessidade de fazer. Obrigada. E para o doutor Benhu, queria extrapolar um pouquinho da aula e saber, nos casos de meta-inflamatório, se você chega a fazer uso do laser transdérmico. Inflamatório. Oi, Camila, tudo bem? Eu tenho usado, às vezes até faço um mix, às vezes eu uso a ponteira de 3 milímetros e misturo, sobreponho junto com o Gênesis. Isso é interessante. O Gênesis realmente é bem interessante no meta-inflamatório. Então eu acabo utilizando isso, essa associação dos dois. Eu prefiro mais o laser, realmente, que a gente trata mais com laser. Ponteira de 3 milímetros, às vezes até fluência alta, porque você tem um componente no meta-inflamatório ainda de umas telangiectasias muito finas, e sobrepõe, precisa tomar cuidado para não queimar a pele, porque já tem uma área já afetada. Sobrepõe depois o Gênesis, você percebe que faz até um borramento adicional.
E tem um período de tempo que você aguarda para começar o tratamento e o intervalo entre as sessões? Eu, assim que eu detecto, eu já começo a tratar. Daí, no caso do MET, vale a pena você esperar umas 3 semanas, pelo menos para você ter um resultado maior. Mas assim que eu detecto, eu já começo a tratar já. E começo a tratar a telangiectasia, já no caso, já no pós-operatório praticamente imediato, com 3 dias. Isso que é interessante. Antes da própria regressão da... Lógico, tomando cuidado, porque você tem equimose junto com telangiectasia, para você não fazer estrago em termos de pele, porque você tem muito cromóforo. Mas eu já mando um gás, já, no caso, no pós-operatório, e a paciente já começa a observar, principalmente a área de tornozelo, ela começa a observar já a regressão da equimose junto com a melhora da telangiectasia. No terceiro dia já. E nos hematomas, no pós-operatório, eu lembro que você usava o Gênesis, né? Gênesis é bom. Continua. Gênesis dá um diferencial tremendo em termos de pós-operatório, principalmente o nível de... O que a gente espera que não tenha hematoma, Camila. Lembra? A Camila ficou comigo um mês lá, ela percebeu, a gente tenta evitar o máximo possível o hematoma. No caso do Felipe, tem um vaso que está sangrando, eu vou lá e eu tento pescar o vaso e tirar. Eu não fico só contente com a compressão. Lógico, desde que isso não ocorra uma manipulação adequada, fazer uma hiperemia adicional e fazer uma hipercromia. Mas eu tento retirar e ligo exaustivamente todos os segmentos distais. A cirurgia fica mais longa? Fica, mas o resultado do paciente é incomparável. E outra coisa também, então é importante isso, eu faço, na equimose eu faço já no terceiro pós-operatório. Eu repito depois com uma semana, e eu vejo os pacientes muito próximos. Eu vejo no terceiro dia, por exemplo, o paciente normalmente eu opero sexta-feira, eu vejo ele na segunda-feira, retiro a meia, já faço o Gênesis, na sexta-feira já repito o Gênesis na equimose, e isso tem uma impressão, porque eu não fiz um trabalho comparativo, não fiz um estudo duplo cego direitinho, então, mas aparece realmente que diminui muito o depósito de hemosiderina. Obrigada. Pelo tempo, a gente vai ter que encerrar a sessão, porque senão a gente vai se prolongar muito e tem colegas com passagens aí marcadas para poder retornarem.